Bom, gente, continuando, a próxima pergunta era da Michelle, mas eu vou pular a pergunta da Michelle porque eu não entendi direito, achei que ficou confusa, então, Michelle, reorganize, tá? E também só tem uma de MP3. Enfim, vou passar para a próxima. E eu não estou passando no modo apresentação de slides, porque toda vez que eu coloco na apresentação de slides, demora muito para carregar. Então, eu vou deixar assim mesmo, tá? Quem faz a próxima pergunta é a Emanuela. A Emanuela pergunta se ela faz assim: o trovadorismo teve grande influência da Igreja Católica, que não se restringiu apenas às esferas sociais e políticas, tendo grande participação na cultura, como por exemplo nas primeiras formas musicais. A pergunta dela é se atualmente a Igreja ainda carrega essa identidade em suas músicas. E eu coloquei que a resposta, quem poderia dar melhor seria a Esther, tanto pelo conhecimento que ela tem musical, quanto conhecimento que ela tem da Igreja Católica. Mas, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu acredito que sim, que ainda carrega uma questão estética, que seria das rimas em paralelismo, nas músicas religiosas da igreja até hoje. Isso é uma hipótese minha, tá? Agora, o que eu sei dizer é que essas cantigas, elas têm grande influência na música como um todo, não as religiosas. Principalmente aquelas músicas que a gente chama de sofrência, por exemplo, elas são muito semelhantes às cantigas de amor, que lembra que nas cantigas de amor, o o trovador se coloca na posição de vassalo, ele se rebaixa ao último nível da camada social e coloca a mulher lá em cima, né? Então é como se fosse uma sofrência mesmo, e esse tema se mantém até hoje nas músicas. Bom, questão 2. Padre Antônio Vieira abordava em seus sermões questões jurídicas, humanistas, a queda da influência da Igreja Católica. Em seus sermões sai em defesa das leis contra a escravidão indígena. Ele não sofreu repressão da igreja por esse motivo? Sim, ele sofreu, ele foi um dos maiores defensores dos índios e ele sofreu, sim, repressão por isso. Ele defendeu os índios mais explicitamente num livro chamado Quinto Império, que daí eu coloquei uns trechos, eu acho que no próximo slide. E justamente por conta desse livro, ele foi expulso do Brasil e foi julgado pela Inquisição. Ele não teve uma pena muito dura, como a pena de morte, por exemplo, mas ele teve sim algumas penalidades. Vamos ver o trecho lá no próximo slide. Olha só. No Maranhão, pelo zelo da conversão de liberdade dos índios que eu pretendia, consegui gerar o ódio, não só dos moradores de toda aquela terra, senão também dos governantes e ministros que lá vão de Portugal e de outros ainda maiores que, sem lá irem por vias públicas e ocultas, têm lá seus interesses. Depois você faz o restante da leitura, mas já dá para perceber que o fato dele ter zelado pelos índios levou ele a uma grande perseguição. Bom, vamos voltar. Próxima questão. Como a sociedade da época recebia as poesias de Gregório de Matos como as satíricas? Bom, ele fazia duras críticas a todas as camadas sociais, né? E se fazia críticas às camadas sociais, é meio óbvio que a sociedade não recebia de forma muito tranquila. Então, ele era bem criticado também, e uma prova disso é que ele também foi expulso do Brasil. Ok? Vamos então para as perguntas da Bianca. A Bianca pergunta assim: os trovadores faziam cantigas de escárnio e maldizer. As de maldizer apresentavam nomes. Geralmente esses trovadores recebiam ameaças por conta dessas cantigas. Sim, eles recebiam sim ameaças que inclusive eram expressas por meio de outras cantigas. Então vamos supor, alguém fez uma cantiga e citou o nome de fulano, da Maria Feia, por exemplo. A Maria Feia ficou com raiva e um trovador pede para um trovador fazer uma outra cantiga ameaçando essa pessoa que fez uma cantiga contra ela. Então ficava aquele jogo. Um exemplo é o trecho dessa cantiga que eu coloquei aqui, ó. Irá lhe dar coices na garganta para feri-lo tanto que desde então nenhum vilão mais se atreverá a intensuar com ele, né? Então, aqui ele faz uma ameaça física mesmo numa cantiga por conta de uma outra cantiga feita, tá? Eu coloquei aqui um link de um artigo que faz uma análise mais aprofundada sobre isso. Vamos deixar as próximas para o próximo vídeo. As próximas questões.